Rapaziada, agora nós vamos falar de um tema que muita gente, vislumbra um cargo público pensando na regra da estabilidade. E eu quero conversar com vocês qual é o conceito e como que funciona essa tal de estabilidade no serviço público, né? E para começar aqui eu vou trazer uma regra do artigo 41 da Constituição Federal que diz pra gente o seguinte: artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para provimento de cargo ou para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Eu vou colocar aqui para vocês, então, o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui em cima sobre as regras da estabilidade dentro do serviço público. Quando eu falo de estabilidade, o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte: professor, o que é estabilidade? Pessoal, a estabilidade é uma garantia, né? O que é uma garantia? Garantia no sentido de que é um modo de permitir que o servidor público tenha a sua devida autonomia. Então, a garantia é uma garantia, a estabilidade, desculpa, é uma garantia do servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. E essa garantia, ela gera o que a gente chamaria de permanência ou direito de permanência no serviço público. Esse direito de permanência no serviço público, ela funciona da seguinte forma. Pessoal, vários servidores desempenham atividades que elas atingem diretamente algumas pessoas, com interesses políticos, entre outras questões mais. Se você pega um auditor fiscal do município, ou até mesmo do estado, ou ainda da União, eles vão fazer auditorias que podem envolver empresas que têm interesses políticos, entre outras questões. E se ele vai lá e faz uma autuação naquela pessoa, naquela empresa, ele poderia, se ele não tivesse esse direito de permanência, sofrer alguma perseguição e perder o cargo dele. E se a gente vivesse trabalhando com medo de perder o cargo por uma livre exoneração, por exemplo, nós não teríamos a mesma autonomia que nós temos desempenhando as nossas atribuições. Existem excelentes servidores ocupantes de cargo de provimento e comissão no serviço público. Excelentes servidores. Mas ainda que eles sejam excelentes servidores, em algum momento pode faltar uma autonomia que eles precisariam para fazer esse tipo de atividade. Então, por isso que os servidores que ocupam cargo de provimento efetivo, eles têm esse direito, essa estabilidade. Só que esse direito de permanência no serviço público é um direito que ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque existem hipóteses em que o servidor público pode perder a sua estabilidade. Eu não vou aprofundar aqui, mas eu quero que você saiba que existe uma diferença entre estabilidade e efetividade. Qual que é a diferença desses dois conceitos? A estabilidade é sinônimo, ou a estabilidade, desculpa, é esse direito de permanência no serviço público que somente pode ser quebrado em casos excepcionais. Esse é o primeiro ponto. Já a efetividade é o fato de o cargo ter o provimento mediante concurso público. Então, cargo público efetivo é o cargo cuja escolha decorreu de aprovação em concurso público. Tanto que, quando nós falamos dos empregos públicos, nós também podemos chamar de emprego público efetivo. Por quê? Porque ele é um emprego público cujo provimento decorreu de aprovação em concurso público. Mas você sabe que empregado público não tem direito à estabilidade. Então, efetividade é diferente de estabilidade. Apesar de volta e meia nas conversas de bar, por aí a gente fala, eu me tornei efetivo. E o efetivo é o fato de você ter aprovado em concurso público, e não o fato de você adquirir a estabilidade, que é diferente. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque se você pegar o ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, você tem uma regra lá que nós chamamos ela de estabilidade constitucional. O que é a estabilidade constitucional que tem lá no artigo 19 do ADCT? Eu vou explicar isso aqui para vocês, mas não vou anotar no quadro, porque esse é um tema bem aprofundado, mas eu só quero que você saiba que existe. Lá na Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, foi criada uma regra que criou uma estabilidade automática para quem já estava no serviço público
na data da promulgação da Constituição de 88. O que fizeram? Lá em 1988, foi editada a Constituição Federal atual. Só que até a Constituição de 88, as regras sobre o provimento no serviço público não eram tão claras. E aí tinha gente que entrava nas provas mais simples, tinha gente que entrava de escolha, mas fazia cargo que seria necessariamente para provimento efetivo, era uma bagunça. Hoje em dia a gente já sabe que nem tudo funciona perfeitamente, imagina naquela época. E aí o que eles fizeram? Olha, para a gente não ficar olhando lupa por lupa para saber o que está certo, vamos criar uma regra de transição. E eles falaram o seguinte: quem está no serviço público há 5 anos ou mais, de forma contínua e ininterrupta, na data da promulgação da emenda ou da Constituição de 88, que foi lá em outubro de 1988, essa galera aqui, que está trabalhando na administração direta, autárquica e fundacional, vai ganhar uma estabilidade. Aí vamos pegar um caso. Maria foi nomeada para um cargo de provimento em comissão em 1980 e ficou trabalhando no serviço público até 1988, quando então foi editada a Constituição Federal de 88. E ela está trabalhando desde 1980, ela precisava estar desde 83, mas está desde 80, trabalhando de forma contínua e ininterrupta na administração direta, por exemplo. Ela se tornou servidora estável. Tornou-se servidora estável. A partir de agora ela é estável, ela não prestou concurso público, ela estava trabalhando no serviço público e ganhou uma estabilidade. Isso nós chamamos de estabilidade constitucional. Ela ganha estabilidade, mas ela não é efetiva. Qual que é a diferença? O efetivo vai seguir a carreira, vai ter plano de carreira, vai ter todas aquelas coisas que o servidor público efetivo concursário tem. Ela não, ela só tem a estabilidade e vai poder ficar no serviço público enquanto ela puder, enquanto ela quiser, salvo se ela se enquadrar em alguma hipótese de perda do cargo. Então é importante você não confundir estabilidade com efetividade. É o primeiro conceito que eu quis trazer para vocês. Estabilidade é o fato de você adquirir a estabilidade. E efetividade é o fato de você ter aprovação mediante concurso público. Mas na prática, a maior, 99% dos servidores públicos estáveis são também servidores públicos efetivos, já que essa é a regra geral. Então, superada essa explicação introdutória, e eu já expliquei para vocês os conceitos do que seria efetivamente essa nossa estabilidade, agora eu quero tratar para vocês o seguinte: para que alguém, na atual Constituição Federal, obtenha a sua estabilidade, quais são os requisitos? O que eu preciso para que eu adquira a estabilidade atualmente? Primeira situação que você vai precisar aqui é o seguinte: você precisa estar ocupando, vou considerar as regras atuais, tá? Você precisa estar ocupando um cargo público de provimento efetivo. E quando eu falo de cargo público de provimento efetivo, significa dizer então que você obteve a aprovação em um concurso público. Pessoal, preste atenção, porque quando eu estou falando cargo aqui, eu estou falando cargo em sentido estrito, estou falando de cargo público. Empregado público não adquire estabilidade. Ao mesmo tempo, apesar de estar falando de cargo público, estou falando daquele que teve aprovação mediante concurso público. Então, ocupante exclusivamente de cargo em comissão também não adquire estabilidade. Outro requisito: 3 anos de efetivo exercício nas atribuições daquele seu cargo. Preste atenção que aqui eu estou falando de efetivo exercício, de trabalho mesmo. Se você, por exemplo, foi nomeado no dia X, teve tantos dias para tomar posse, mais tantos dias para entrar em exercício, só começa a contar o tempo do momento que você entrou em exercício. Se por algum motivo o seu tempo de exercício foi suspenso por diversas condições, por algum tipo de licença que não é contada como efetivo exercício, o prazo também para de correr. Então não são 3 anos corridos, são 3 anos de efetivo exercício do cargo. Se você entrar de licença ou alguma coisa, ela vai ser contabilizada se ela for efetivo exercício. Por exemplo, férias conta como efetivo exercício. Agora, se não for algo que conte como efetivo exercício, que suspenda a contagem do tempo de exercício, aí suspende também o prazo
para aquisição da estabilidade. Mas as bancas não costumam entrar nesse detalhe. O que nos interessa aqui são 3 anos de efetivo exercício. A quarta e última regra que eu vou colocar aqui para vocês é a aprovação numa avaliação. E aqui eu vou fazer um macete, tá? Aqui eu vou fazer um macete. A avaliação que eu vou colocar aqui, ó, tem que ser a avaliação agora eu vou voltar para o preto, especial de desempenho. Pessoal, por que eu coloquei em azul o nosso ES? Porque você tem que pensar, especial é para a aquisição da estabilidade. Daqui a pouco eu vou falar de uma outra avaliação, que é a avaliação periódica, que tem um PER de periódica, que é para perda do cargo, que vai ser outra coisa que nós vamos falar. A avaliação especial é o especial de aquisição de estabilidade. Tem que ter uma aprovação em avaliação especial de desempenho por meio de uma comissão instituída para este propósito. Isso aqui é para a aquisição da estabilidade. Galera, eu coloquei essas informações principais e eu preciso mostrar para vocês alguns detalhes importantes. Primeiro detalhe, a emenda constitucional 19 de 98 alterou o prazo de 2 anos para 3 anos. Antes eram 2, agora são 3 anos. Por isso que existe um monte de estatuto de servidor por aí que fala em 2 anos, mas essas regras não valem mais. A Constituição exige hoje 3. Teve um outro ponto que é o seguinte, estabilidade é diferente de estágio probatório. Uma vez estável no serviço público, você carrega essa estabilidade consigo. Tanto que se você está ocupando um cargo de técnico, obtém estabilidade, passa no concurso para analista e vai desempenhar o cargo de analista, se você por algum motivo não quiser mais, durante o período do estágio probatório, você reprovar no estágio probatório ou desistir do estágio probatório, na maior parte dos entes da federação você tem o direito de ser reconduzido ao cargo de origem. Isso a gente chama de recondução, inclusive. Por isso que estabilidade não se confunde com estágio probatório. Mas o STF ele deu meio que uma misturada nesses conceitos, dizendo que quando a emenda 19 de 98 aumentou o prazo para 3 anos da estabilidade, ela também aumentou o prazo para 3 anos ou 36 meses, o prazo que você quiser colocar aí, para fins de duração do estágio probatório. Então, tanto a aquisição da estabilidade quanto o estágio probatório tem prazo de duração de 3 anos. Ok? Agora eu quero trazer para vocês alguns pontos, né? Isso aqui é como funciona, mas e como não funciona? Ou quando não existe a aquisição da estabilidade. Pessoal, não haverá aquisição da estabilidade para quem ocupa emprego público. O empregado público não tem direito à estabilidade, tá? Mesmo que o provimento seja mediante concurso público, que ele tem que fazer concurso, mas ele não adquire estabilidade, não tem direito à estabilidade o empregado público. E também não se aplica a quem ocupa cargo de provimento em comissão. A gente costuma falar assim, ó, não se aplica a quem ocupa exclusivamente cargo de provimento em comissão, porque se você é um efetivo, que além de ser efetivo, ocupa também um cargo em comissão, você adquire no cargo efetivo a sua estabilidade, tá? Mas assim, a estabilidade não se aplica a quem ocupa cargo em comissão, ou, se você quiser ser mais específico, a quem ocupa exclusivamente cargo de provimento em comissão. Bom, aí vamos pensar o seguinte, professor, eu fui lá, passei no concurso público, atendi aos requisitos e adquiri a estabilidade. Eu vou colocar assim, ó, perda do cargo para o servidor público estável. A pergunta é possível isso aqui acontecer? Sim. Quando eu falo de direito de permanência no serviço público, que é uma garantia do servidor para que ele tenha sua autonomia, esse direito de permanência ele tem uma relatividade, porque existem hipóteses em que é possível você perder o seu cargo, mesmo já sendo estável. Então você não está blindado, tipo assim, eu nunca vou perder esse cargo, posso mandar meu chefe lá para aquele lugar, posso dar um tapa no outro, posso roubar, posso cometer isso. Não, não é assim. O direito de permanência aqui é a partir da ideia de que você trabalha adequadamente, você não vai perder o seu cargo numa situação ordinária, numa situação regular. Não pode ser livremente exonerado, por exemplo. Mas existem hipóteses em que você pode perder o cargo.
Existem 3 casos principais e mais um outro espalhado na Constituição. E nós vamos trabalhar essas 3 situações. Uma vez estável, o servidor público ele somente perderá o cargo, primeira situação, em que ele pode ter a perda do cargo, mesmo já tendo adquirido a estabilidade. Quando estiver diante de uma sentença judicial, ou seja, uma decisão do Poder Judiciário, mas não é qualquer decisão judicial, tem que ser uma decisão judicial que eu vou chamar assim de qualificado, porque tem que ser uma decisão judicial que já seja transitada em julgado. Professor, o que é transitada em julgado? Decisão judicial transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso. Ela já tramitou em todas as instâncias e acabou, esgotou o processo. Ela é uma decisão que é imutável, ela formou o que a gente chama de coisa julgada. Essa decisão judicial transitada em julgado, ela faz você ter a perda do cargo. Eu vou trazer para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é quando você for condenado por ato de improbidade administrativa. Quando você é condenado por improbidade administrativa, se essa decisão de improbidade for uma decisão final, uma das penalidades que podem ser aplicadas é a perda do cargo. Perda do cargo, no caso de condenação por improbidade, pode ser um exemplo de decisão judicial transitada em julgado. Há também a possibilidade que é uma decorrência, na verdade ela não seria a penalidade propriamente dita, mas é uma consequência de algumas penalidades específicas no âmbito penal, atendendo a determinadas condições no processo penal, em que também acaba sendo declarada aí a perda do cargo. Então você pode sofrer, por meio de uma decisão judicial transitada em julgado, a sua perda do cargo. Segunda hipótese. Agora nós vamos vir para o âmbito administrativo. Você pode perder o cargo por intermédio de um processo administrativo disciplinar, o PAD, em que seja assegurada a ampla defesa ao servidor. Eu quero trazer 2 observações sobre isso aqui. Aqui no processo administrativo disciplinar, é uma autoridade administrativa que aplica a penalidade. É o caso do servidor que comete uma infração grave, ele sofre o processo administrativo disciplinar, ele exerce o direito de defesa nesse processo e, ao final, a autoridade, em virtude dessa infração grave, resolve aplicar uma pena de, por exemplo, demissão. A demissão é uma forma de você perder o seu cargo público mesmo já sendo estável, E é uma penalidade que é aplicada por uma autoridade pública. Por exemplo, a Lei 812 prevê lá no artigo 132 hipóteses de demissão em virtude de infrações que o servidor cometa. Detalhe importante para a gente aqui. Quando eu falo de processo administrativo disciplinar, eu não exijo, entre aspas, trânsito em julgado. É diferente da sentença judicial. Na sentença judicial tem que ser trânsito em julgado. Processo administrativo disciplinar, a começar que não tem trânsito em julgado de processo administrativo disciplinar, mas teria a tal da coisa julgada administrativa, que é esgotar a discussão no âmbito administrativo, você interpor os recursos devidos. A Constituição, só pela Constituição, não se exige isso. Teoricamente, então, se uma autoridade aplicar a pena de demissão, essa pena pode produzir os efeitos imediatamente, ainda que o servidor interponha recurso, porque ela pode produzir os efeitos, mesmo que não se tenha esgotado a discussão sobre a matéria. Não precisa do, entre aspas, trânsito em julgado, quando nós falamos de processo administrativo disciplinar. Terceira hipótese que eu quero trazer para vocês é uma hipótese que é mais recente, que já não é mais tão recente assim. Essa hipótese aqui, ela foi inserida na emenda 19 de 98 e trouxe a possibilidade de perda do cargo por intermédio de uma avaliação, que aí a gente troca a caneta novamente e coloca assim, e aí continua, periódica, por intermédio de uma avaliação periódica de desempenho. Galera, só que tem um detalhe. Essa avaliação aqui, ela depende de regulamentação. E essa regulamentação tem que ocorrer na forma de uma lei complementar. Há o entendimento de que essa lei complementar, ela tem que ser uma lei complementar nacional, ou seja, uma lei complementar editada no âmbito do Congresso Nacional. Até hoje essa lei complementar não foi editada.
Então, apesar de existir essa possibilidade na Constituição, na prática ela não se aplica por falta de regulamentação. É claro, pode ser que no dia que você esteja assistindo essa minha aula, essa lei complementar tenha sido editada. Só que isso, para fins de questões sobre o aspecto constitucional, não muda nada. O que te interessa nesse momento é que tem que ter uma lei complementar que regulamente essa possibilidade de perda do cargo. E tem um outro detalhe. Tem que ser assegurado também, nesse caso aqui, a ampla defesa. Ou seja, o servidor tem que ter o direito de se defender e provar que há alguma falha, por exemplo, na sua avaliação. Então você pode perder o cargo por meio de uma avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar e desde que seja assegurada a ampla defesa ao servidor. Galera, essas aqui são as 3 hipóteses principais que têm a possibilidade de cobrança maior em questões de prova. Por quê? Porque elas estão lá no artigo 41, parágrafo 1º, que trata sobre a estabilidade e perda do cargo. Só que tem mais uma outra hipótese, uma quarta hipótese que está espalhada na Constituição Federal, está lá no final da Constituição, e que pode aparecer também, mas com uma chance menor de cobrança. A quarta hipótese é quando a gente estiver diante de uma situação de excesso de despesa de pessoal. Essa situação do excesso de despesa de pessoal está no artigo 169. Está lá no artigo 169 da Constituição Federal e é uma situação bem excepcional. O artigo 169 ela prevê que se você extrapolar o limite de despesa de pessoal, você deve observar as regras da legislação para baixar essa despesa de pessoal. Essas regras estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF trata de regras para você observar o teto, o limite de despesa de pessoal. E aí ele traz lá uma série de restrições, não pode fazer concurso público, não pode considerar aumento, etc e tal, que vai vigorar para você tentar trazer para dentro do limite. Se você não trouxer para dentro do limite, você pode aplicar aqui a diminuição de cargo efetivo e função de confiança no percentual de pelo menos 20%, você tem que diminuir isso, e também pode exonerar os servidores não estáveis. Se essas medidas não forem suficientes, nós partimos para o último passo, que é um passo excepcional, que é a possibilidade de exonerar servidor público estável. E aí a Constituição ela traz uma série de restrições se você adotar essa medida. Galera, é importante ficar bem claro, né? Porque isso aqui é para fins de concurso público, você tem que saber dessa regra. Essa última regra ela é muito difícil de ser aplicada, não vou dizer que ela não pode, mas ela é bem difícil de ser aplicada porque antes existem uma série de outras medidas muito rigorosas, que seria a exoneração do servidor não estável e a diminuição de cargo em comissão e função de confiança, para só então você partir para essa medida mais extrema. Última observação. O STF foi chamado a se pronunciar sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução proporcional da carga horária como medida alternativa para esse caso. E ele entendeu que isso é inconstitucional, ou seja, não pode reduzir a carga horária com redução proporcional da remuneração para tentar compatibilizar a despesa de pessoal. Então, primeiro você tem que adotar outras medidas e essa alternativa não é possível. E no caso extremo, vem a exoneração por excesso de despesa de pessoal. Como que isso pode cair em questão de prova? A estabilidade para os servidores públicos se dará após 2 anos de efetivo exercício no serviço público. Isso aqui está errado, né? Não são 2 anos, mas sim 3 anos para fins de aquisição da estabilidade. Outro caso, esse aqui está errado então, né? Próximo caso, em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial. Errado. Não é só por força de decisão judicial que você perde o cargo. Eu quero voltar um pouquinho antes da gente responder a questão 3. Deixa eu só ver aqui. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos voltar aqui porque faltou a gente colocar uma última regrinha para finalizar nossa aula. A última regrinha que eu quero colocar para vocês é sobre a vitaliciedade. Quando eu falo de vitaliciedade, eu estou falando aqui de uma outra situação. Vitaliciedade. Se a gente colocasse a estabilidade numa hierarquia, se eu pegasse assim uma hierarquia, cargo em comissão, estabilidade e vitaliciedade, eu teria
uma certa hierarquia entre o direito de permanência. Por quê? Porque o cargo em comissão ele é de livre exoneração, não tem nenhum direito de permanência. A autoridade não te quer mais, ela te exonera do dia para a noite, acabou. A estabilidade tem aquela série de direitos que nós vimos até agora. E a vitaliciedade seria um plus, seria a estabilidade mais forte ainda. Isso aqui nós chamamos de vitaliciedade. Então, novamente, a gente pode colocar na parte de conceito, nós podemos dizer o seguinte: a vitaliciedade é uma garantia, também é uma garantia, só que aqui é uma garantia especial de permanência no serviço público, e essa garantia aqui, vamos colocar assim, garantia especial de permanência, vamos colocar todo o conceito. Garantia especial de permanência no serviço público, só que essa garantia especial de permanência, ela é mais, entre aspas, forte. Você pode colocar ela assim, mais acentuada. Por quê? Porque quem ocupa cargo público vitalício somente poderá perder o cargo em um caso extremamente excepcional. Só perde o cargo em uma hipótese. E qual que é essa hipótese? Por intermédio de uma sentença judicial. E essa sentença judicial tem que ser aquela sentença judicial final, ou seja, uma sentença judicial que seja transitada em julgado. Professor, qual que é a diferença então da vitaliciedade para a estabilidade? A estabilidade você tem 3 possibilidades e uma quarta ainda com excesso de despesa. Você pode perder por meio de sentença judicial, por meio de processo administrativo disciplinar, por meio de avaliação periódica e por meio de excesso de despesa. Corta essas 3 últimas e só deixa sentença judicial transitar em julgado. É a única hipótese de perda da vitaliciedade, ou do cargo quando você tem vitaliciedade. É uma única possibilidade, sentença judicial transitar em julgado. Quer dizer que, administrativamente, você não tem como perder esse seu cargo público. A pergunta que se faz é o seguinte, tá, isso aí é um negócio maneiro, né? Mas então, professor, diga aí para mim, quem que tem direito à vitaliciedade? Olha, normalmente, quem tem direito à vitaliciedade são os nossos magistrados. Quando eu falo de magistrados aqui, eu estou falando de juízes, estou falando de desembargadores, estou falando dos ministros dos nossos tribunais superiores. O ministro do STF, do STJ, um desembargador de Tribunal de Justiça, ou até mesmo um juiz federal ou um juiz estadual costuma ter essa garantia. Daqui a pouco eu vou tratar de um detalhe sobre isso. Os membros do Ministério Público, né, os promotores e procuradores de justiça. E aí você pode colocar aqui, ó, os ministros e também os conselheiros dos tribunais de contas, né? Então você vai no Tribunal de Contas da União, os ministros do TCU têm vitaliciedade. Você vai num TCE ou num TCM, os conselheiros também têm vitaliciedade. São essas autoridades que têm direito aqui à vitaliciedade. Tem mais um outro caso que fica meio que misturado como conselheiro / magistrado, que são os conselheiros substitutos ou ministros substitutos, também chamados simplesmente de auditores, que é uma categoria específica de servidores que trabalham nos tribunais de contas. Esse auditor não é o auditor de controle externo, que é o servidor, como eu, né? Eu sou um auditor de controle externo. Eu não tenho esse negócio aqui não. Mas tem um outro cargo no mesmo Tribunal de Contas que eu trabalho, que se chama de auditor. Mas esse é um auditor mais porreta, é um auditor autoridade, ele também tem essa vitaliciedade. Ele é equiparado a um juiz, mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa. Essa galera tem vitaliciedade. Aí eu pergunto para vocês, tá, professor, esse poder especial, que é a vitaliciedade, como é que funciona a aquisição? Como é que eu posso me tornar alguém vitalício? Eu quero isso, né? Eu quero me tornar vitalício. E não é o vitalício do Estratégia Concurso. É o vitalício melhor até do que o do Estratégia Concurso. É bom. Mas o vitalício aqui é o vitalício no serviço público. Esse vitalício aqui, para ele se tornar vitalício, como é que funciona? Primeira situação.
Vamos colocar nessa cor. O primeiro grupo de vitalícios são aqueles que acontecem no caso de nomeação. No caso de nomeação direta. Quais que entrariam nesse meu exemplo aqui? Aqui entrariam os nossos ministros. Aqui não é ministro, aquele ministro de Estado, aqui é ministro do STF, ministro de Tribunal Superior. Então vamos colocar aqui, ó, ministros de tribunais superiores, ministros de tribunais de contas, os desembargadores que entram dentro da regra constitucional, entre outras situações. Essa galera aqui adquire a sua vitalicidade no momento da sua posse. Então a vitalicidade deles aqui é imediata. Imediata. Eles adquirem no momento em que eles passam a assumir o cargo. Então, assim, um ministro do STF, se ele não tinha nenhum contato com o serviço público, ele não era juiz, ele não era nada do serviço público, ele se tornou ministro do STF, naquele dia ele já tem vitalicidade, no dia da sua posse. Agora eu vou colocar um outro caso. Se eu pegar aqui aquele pessoal que não é de nomeação direta, aquele pessoal que tem provimento mediante concurso público, e aqui eu estou falando, por exemplo, de um juiz de primeiro grau, aquele juiz concursado. Eu estou falando aqui de um membro do Ministério Público, né? Vou colocar aqui, ó, é membro do MP, que tem provimento mediante concurso público. Normalmente, essa galera aqui adquire a vitalicidade após 2 anos. Após 2 anos de exercício. Então, o juiz de primeiro grau, ele vai se tornar vitalício apenas após 2 anos de exercício. Professor, enquanto ele não é vitalício, como é que ele pode perder o seu cargo? Enquanto ele não é vitalício, ele pode perder o cargo por intermédio de uma deliberação do tribunal ao qual ele estiver vinculado. Qual que é a diferença? No caso em que ele já é vitalício, ele pode perder por meio de uma decisão judicial transitada em julgado, que é aquela decisão que o Poder Judiciário vai editar no exercício da função jurisdicional, vai ser aquele processo judicial, como por exemplo uma ação de improbidade, uma ação penal, alguma coisa do tipo, e que vai até a última instância com ele interpondo recurso segurando, tal. Esse caso em que ele ainda não é vitalício, ele pode perder por meio de uma deliberação administrativa do tribunal do qual ele faz parte. Então, por exemplo, reúne lá o TRF, os membros, e vão votar entre eles para verificar se ele fica ou se ele sai. E é claro, isso aqui tem que ser justificado, ele cometeu alguma infração, algo grave, para que possa ter isso. Então seria aqui uma discussão administrativa desse tribunal, em que ele poderia também perder o seu cargo, porque ele ainda não adquiriu a vitalicidade. Muito difícil de acontecer essa situação. Há alguns outros casos específicos, né? O caso dos conselheiros substitutos dos tribunais de contas, em que ora é na posse, ora é após os 2 anos. Essa regra dele acaba variando porque a Constituição não amarra isso. Mas, em geral, o que a gente precisa saber é o seguinte: se a nomeação direta, como ministros de tribunais superiores, é imediata. Se é por concurso público, aí é após 2 anos de exercício que ele adquire a sua vitalicidade. Agora sim, nós fechamos essa regra da vitalicidade e voltamos para a resolução das nossas questões. Já resolvemos 2 que estavam erradas. A terceira fala assim: o servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire estabilidade após 3 anos. Errado por quê? Porque quem ocupa cargo em comissão não adquire estabilidade, né? Ele não adquire estabilidade. E essa questão, ela fala pra gente assim, ó: José, servidor nomeado para cargo efetivo, passou no estágio probatório com nota 10 de avaliação de desempenho, adquirindo a estabilidade no serviço público. Nessa situação, a despeito da excelência do seu desempenho, José poderá ser exonerado do serviço público 6 meses após a conclusão do estágio, caso apresente queda na produtividade por 2 meses seguidos. Errado. Não existe essa possibilidade de exonerar ele simplesmente por uma queda de produtividade. Ah, professor, mas ele não pode perder por avaliação periódica? Pode, mas a questão não falou que é uma avaliação periódica. Ela só falou que teve uma queda de produtividade. Sem falar que a avaliação periódica depende de regulamentação, na forma de lei complementar, por meio de, e ainda ter o contraditório ampla defesa, que são informações que a assertiva não nos trouxe. Com isso, essa daqui também está errada, e com isso nós fechamos todo esse bloco, que trata da relação de estabilidade,
efetividade, estágio probatório e mais um monte de outra coisa. Um grande abraço para vocês e até a próxima.